Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao estudo do livro Roteiro, comigo, André Luiz Querini Vilar. Eu agradeço à TV Mundo Maior e ao YouTube da TV A Caminho da Luz pela felicidade de estarmos juntos, meditando, refletindo com este livro que, para mim, tem trazido um conhecimento muito grande. O livro Roteiro é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, ditado pelo seu benfeitor Emmanuel. E já estamos no capítulo 11. Lembrando que cada capítulo nós dividimos em 2 programas para melhor aprender com Emmanuel. E se você está me assistindo pela primeira vez e gostar do programa e desejar assistir aos vídeos anteriores, no YouTube da TV A Caminho da Luz, tem a playlist do estudo do livro Roteiro e lá está disponível todos os vídeos até o presente momento. Então eu te convido a conhecer também aquele projeto, a se inscrever no canal, a seguir as nossas lives. A sua participação ela é muito importante. No dia de hoje, Emmanuel vai começar a falar um pouquinho da fé religiosa, passando pelas escolas religiosas, pelas culturas, pelos povoados. Quem acompanhou o estudo do livro A Caminho da Luz, também um livro de Emmanuel, por Chico Xavier, estudado por mim, por estas 2 TVs, vão se recordar de alguns tópicos que veremos no dia de hoje. Então hoje nós vamos dar início e continuaremos a parte final no próximo estudo, na próxima aula. A fé religiosa. Em todos os tempos, o homem sonha com a pátria celestial. Então nós percebemos pelo estudo que nós efetuamos do corpo doutrinário das instituições religiosas sobre a Terra, nós vamos perceber que mudando o termo, mudando o exemplo, mudando terminologia, mudando a forma de comunicar, vão ensinar que existe algo de divino do outro lado do céu, por exemplo, para o católico, ou a separação dos justos para o protestante, o nirvana para o budista, e assim sucessivamente. É aquela paz que todos sonham em possuir no além-túmulo. O Egito, por exemplo, tinha uma grande preparação. Eles tinham 2 grandes festas, quando a pessoa nascia e quando a pessoa morria, porque sabia que o que morria era apenas o físico, o espírito continuava do outro lado. Tanto é que nas descobertas, por exemplo, quando abriam uma tumba, eles percebiam que estavam cheios de joias, de vasos preciosos. Na época colocavam alimentos também. Evidentemente que o alimento não duraria 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, mas colocavam também em simbologia desta passagem para o além-túmulo. O hindu também já compreende com uma larga experiência e profundidade a respeito da reencarnação, tanto é que na Índia, que a maioria das pessoas são hindus, já tem um senso coletivo de reencarnação. Não é uma novidade esse aspecto. Então nós percebemos que muda-se os nomes, os exemplos, algumas puxam mais para o apelo consciencial, igual nós vemos a Igreja Católica. Olha, se você não fizer o bem, você vai para o inferno. O problema é quando ele coloca que é uma região circunscrita à perpetuidade. Se você for para lá, você não sai. Então é isso que nós temos que ver, que não existe uma região geográfica, existe-se um modo de ensinarmos. Para nós, os espíritas, o céu e o inferno é uma região consciencial. O meu dia hoje está em paz, eu estou no céu. O meu dia está tão difícil, briguei com um filho, tive discussão com a minha mãe, tive problema no trabalho, tive desgaste no centro espírita, meu dia está um inferno, minha semana está um inferno. Não é uma região circunscrita propriamente, como se aprende na teologia católica, não é olha para o céu, olha para baixo, é o inferno. Não, nós temos que respeitar, evidentemente, a base de todo religioso é o respeito às diferenças, o que não vemos hoje muito, mas da minha parte, sim, respeitar. Comentar é uma coisa, difamar é outra. Estamos comentando pontos doutrinários, sem difamar pessoas ou instituições. Continua Emmanuel. As ideias de céu e inferno jazem no pensamento de todos os povos. Então, aqui ele fala que esta ideia não foi criada também com o catolicismo.
Se nós recuarmos mais no tempo, nós vamos perceber que muitas coisas que hoje o catolicismo se apropriou e colocou no seu corpo doutrinário, ou veio dos pagãos, ou veio dos judeus, dos hebreus e assim sucessivamente. Tem coisas que nós não temos, igual eu ponho no Google, quando que a TV A Caminho da Luz surgiu? Ah, a TV A Caminho da Luz surgiu no dia tal, do mês tal, do ano tal. Se eu colocar onde surgiu a ideia do céu e do inferno, não vai me aparecer. Porque tem coisas que na época não eram noticiadas, não eram gravadas, não ficava instituído. Olha, foi aqui, igual nós associamos Sócrates com Atenas Antiga, nós associamos César com Roma e assim sucessivamente. Coisas desta natureza que estamos vendo hoje, nós não sabemos a sua origem. Foi no meio do Egito? Foi na Índia? Foi no povo indo-europeu? Também não vai importar. Ah, não, a ideia do céu e do inferno surgiu no povo A, B ou C. Isso não vai mudar, é questão de mera curiosidade humana. Fato é que é bem mais antigo do que o catolicismo. O catolicismo ainda não tem 2000 anos, porque quando Jesus faleceu e a Casa do Caminho não era o cristianismo primitivo não era o catolicismo. Temos que fazer essa diferenciação. Então a instituição católica apostólica romana ainda não tem os seus 2000 anos. E nós percebemos que muitas coisas que eles trabalhavam nesses últimos quase 2000 anos já eram mais antigas. Já foram herdados deste ou daquela cultura. Então é muito difícil nós trazermos. Fato é que já estamos há milênios com esta ideia de céu e de inferno. Se nós formos lá para Moisés, com outras palavras, com outras terminologias, com outros exemplos, nós já vemos a ideia do céu e do inferno. Se nós formos lá para a Índia, que se a pessoa não aproveitar a sua encarnação, pode voltar como um animal, ou se nós formos para o budista, com Siddhartha Gautama, o príncipe indiano, que também já falava de muitas coisas valiosíssimas, já vamos encontrar este preceito em muitos dos seus ensinamentos. Então nós percebemos que isso remonta bem antes do advento do Cristo. Fato é que eu não saberia dizer onde com propriedade que nasceu essa ideia, essa tese, essa mentalidade, mas ela já caminha conosco há muito tempo. Por isso que mesmo na condição de espíritas hoje, no nosso inconsciente nós ainda trazemos muito essa ideia, olha, vou fazer o bem para ir para não dizemos nem umbral, para ir para um lugar melhor no mundo espiritual. Olha, eu vou evitar de fazer o mal, senão eu vou para um umbral. Então nós mudamos as palavras, mas a mentalidade é a mesma. É aí que nós temos que tomar cuidado. Nós temos que fazer o bem para perpetuar dentro de nós o bem, e não fazer o bem para sonhar com um lugar melhor no amanhã. Nós temos que mudar a forma de vermos o bem, a forma de ajudarmos o próximo, a forma de interagirmos com essa questão de bem, de mal, de céu, de inferno, de ir para um lugar bom, de ir para um umbral. Continua Emmanuel. Os indígenas da América admitem o paraíso de caça abundante e danças permanentes com reservas inesgotáveis de fumo. Então, nós temos que entender que cada povo, ele compreendia conforme a sua mentalidade. Os indígenas eram povos atrasados? Depende em que aspecto. Se nós colocarmos ele numa mata, nenhum homem europeu conhecia uma mata como os índios. Ninguém tinha uma noção tão aprofundada de ervas e de raízes quanto os índios. Agora, se eu for querer falar com um índio naquela época que se falava em Sorbonne, em Salamanca, em Coimbra, numa universidade que já havia, o índio iria olhar para sua cara e iria... não estava entendendo o que você estava falando. Tanto quanto o europeu não compreenderia se o índio falasse, olha, esta erva juntada com esta pode ajudar aqui. Eles não tinham essa compreensão aprofundada como os índios tinham. Então depende o que é avanço, o que não é, o que é adiantado. Em linhas intelectuais, os indígenas não eram um povo abastado na inteligência.
não tinham grandes culturas, mas isso não quer dizer que não tinham nenhuma cultura. Em muitas coisas tinham sim e ensinaram muito também para as pessoas que vieram de fora. E eles tinham aquela ideia de que o paraíso estava muito associado a uma caça abundante. Quando não tinha aquela caça abundante, é castigo deste, é castigo daquele, algo fizemos de errado. E a ideia do fumo, que eram duas coisas que estavam muito associadas, uma ao prazer e uma à necessidade da própria vida em comunidade, da própria vida tribal, da própria vida em relação uns com os outros. Os esquimós localizavam o Éden nas cavernas adornadas. Então eles visualizavam aquelas cavernas, que por si só já eram rudimentares, mas na mentalidade deles, faziam uma modificação aqui, uma modificação ali, era o Éden. Aqui ele faz aquela associação com o jardim edênico, onde reinava a beleza, a maravilha, a pureza. Então nós percebemos que os povos, eles pegavam exemplos diferentes, é o Éden, é a caça abundante, é o paraíso, é o lugar de paz, para falar a mesma coisa. Até agora nós vimos os indígenas, os esquimós, ainda veremos muitos outros no segundo bloco, para não antecipar. Quanto mais atrasado era o povo, mais rudimentar caça, pesca. Quanto mais evoluído espiritualmente falando, mais sublimado era a forma de ver, a forma de interagir, a forma de se contactar com este outro lado. O capítulo de hoje eu imputo a ele uma importância grande, porque somos herdeiros desta época. A época que nós estamos vendo hoje, nós somos herdeiros dela. Para termos a visão que o Espiritismo nos passa hoje, invariavelmente nós passamos por ela no ontem. Para chegarmos onde chegamos, para chegarmos no momento em que chegamos, nós tivemos um trabalho enorme por parte de grandes homens, por parte de grandes mulheres que pegaram a sua existência e procuraram, num solo árido, falar de coisas que o povo olhava muitas vezes, não entendia nada, mas ali com perseverança, com carinho, com amor, foram deixando as sementes e hoje, muitas dessas sementes hoje estão frutificando, hoje estão florescendo, hoje estão produzindo os seus frutos abençoados. Nós vamos continuar, é um assunto que me agrada muito, é um assunto que me ensina muito e espero que para você desse outro lado também possa trazer informações, reflexões, meditações e ponderações a respeito desta fé religiosa, como ele dá o título do capítulo, que está conosco, embutido na nossa mentalidade, não sabemos onde ela está, não temos ideia de onde ela surgiu, mas que está conosco há muito tempo. Vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Voltamos com o estudo do livro Roteiro, através do programa Jesus e o Espiritismo. Gostaria de fazer um convite muito carinhoso a todos que estão me acompanhando. Todas as quartas, sextas e sábados, às 8h30 da noite, estamos deixando destinado para o estudo das obras de André Luiz. Estamos atualmente com o livro Entre a Terra e o Céu. E eu gostaria de te fazer um convite carinhoso e especial. Estude conosco. É um estudo também que, para mim, tem trazido um conhecimento muito grande. Um estudo fantástico a respeito da lei de causa e efeito, da lei de reencarnação, da justiça divina, da misericórdia divina. Então, toda quarta,
sexta e sábado, às 20 horas e 30 minutos, exclusivo, pelo YouTube da TV A Caminho da Luz. E se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, habilite as notificações. A sua participação, ela será muito importante. Dando continuidade, continua Emmanuel. As tribos Maori, que cultivam a guerra por estado natural de felicidade, esperam que o céu lhes seja uma rinha eterna, em que se digladiem indefinidamente. Então aqui nós estamos vendo um povo atrasado. Um povo atrasado do ponto de vista intelectual e do ponto de vista moral. Mas precisamos respeitar. Cada um encara a felicidade como quer. Para eles, como diz Emmanuel aqui, é como se fosse uma eterna rinha, onde você fecha num círculo e põe ali animais, pessoas, para se digladiarem. Aquilo levava eles a um êxtase, aquilo levava eles a uma alegria, e para eles teriam rinha o resto da eternidade, pela eternidade que estaria maravilhosamente bem, confortável, na zona de conforto. Era a visão que eles tinham, é o que eles traziam de felicidade, de eternidade, de visão de céu para o amanhã. Se você chegasse para eles e falasse assim, ó, vamos dar instrução, vamos te dar cultura, vamos te dar oportunidades para você crescer. Eles não iriam querer, porque eles ainda não estavam naquela fase. Temos que respeitar o momento individual e coletivo do ser humano. Continua Emmanuel. Entre os hindus, as noções de responsabilidade e justiça estão fortemente associadas à ideia da sobrevivência. De conformidade com a crença, por eles esposada, nas eras mais remotas, os desencarnados eram submetidos às apreciações do juiz dos mortos. Os bons seriam destinados ao paraíso, a fim de se deliciarem ante os coros celestes, e os maus desceriam para os despenhadeiros do império de Varuna, o deus das águas, onde se instalariam em câmaras infernais, algemados uns aos outros, por laços vivos de serpentes. Situados, porém, na sementeira da verdade, sempre admitiram que, do palácio celeste ou do abismo tormentoso, as almas regressariam à esfera carnal, de modo a se adiantarem na ciência da perfeição. É interessante esta visão, porque nós podemos dizer assim, hoje, com a cabeça do século XXI, olha que absurdo, que atraso, estas pessoas acreditarem que um juiz no plano espiritual poderia mandar um para um lugar bom, o outro para um lugar ruim, que teriam simbolicamente as serpentes, isto, aquilo. Nós temos que entender que quando eu estudo o passado, eu não posso estudar com a noção que eu tenho de realidade de hoje, porque tudo que eu ver vai ser um absurdo. Se eu analisar os exemplos de Moisés, se eu analisar os exemplos do próprio povo hindu, do Egito, desta ou daquela coletividade, eu vou notar que é um absurdo, porque onde já se viu, hoje é incompatível com a nossa desenvoltura, com o nosso intelecto. Só que há 2, 3, 4, 5 mil anos atrás, nós temos que retornar no tempo. E se nós falássemos naquela época como falamos hoje, as pessoas não compreenderiam. Naquela época nós precisávamos de um exemplo forte. Por isso que muitos falam assim, a Bíblia, o Velho Testamento está desatualizado. Não está desatualizado. Primeiro que para compreender ele, você tem que dominar minimamente o hebreu, o povo hebreu. Eu, por exemplo, não domino. Eu não leio o Velho Testamento por falta de cultura, de entendimento da simbologia que está contido ali. Mas eu já conversei com pessoas altamente preparadas e que via naqueles livros escritos por Moisés o roteiro daquele povo.
Então, nós temos que entender que hoje é muito simples eu dizer assim, isso é uma bobagem, olha que fantasia, olha que infantilidade. Não era. Era o que aquela época comportava. Era o que aquela época compreendia. Era o que aquela época permitia com que a pessoa olhasse e falasse assim, nossa, que bacana. Daqui a 5.000 anos, o que eu estou falando hoje vai parecer uma bobagem também, uma infantilidade, uma desproporção e assim sucessivamente. Agora, o que me chama a atenção é que os exemplos que Jesus dava de natureza, essas coisas, passou 2.000 anos e não parece aquela infantilidade como nós vemos, por exemplo, o povo hindu. Então Jesus falava das sementes, das montanhas, do sol da terra, Jesus falava do fermento, Jesus falava da mãe natureza. Isso não caiu em desuso. Ele falava uma linguagem universal, uma linguagem que serviu e serve para os povos de modo geral, sem ofender suas culturas, os seus pais religiosos. Então eu vejo que quando eu volto no tempo, eu tenho que retornar também e tentar o máximo possível pensar com a cabeça de uma pessoa que tinha 5.000 anos atrás. E não voltar 5.000 anos atrás com quem está vivendo o ano de 2022. Isso é uma questão importante para fazermos uma análise. Continua Emmanuel. Os assírio-caldeus supunham que os mortos viviam sonolentos em regiões subterrâneas, sob amplo domínio das sombras. Interessante que o povo caldeu, povo da Babilônia, eles tinham essa visão que André Luiz ele comenta nas suas obras. Ele fala que tem muitos espíritos no umbral denso, nas trevas e no abismo, que estão subjugados a mentes mais poderosas que a deles. Então eles não deixam de estar sonolentos, hipnotizados, magnetizados por uma entidade mais forte do que a dele. Um exemplo clássico, o pai de André Luiz. O pai de André Luiz é um exemplo típico disto. Era um fanfarrão, iludiu 2 mulheres que não lhe perdoaram, iludiu com a ideia do casamento, com a ideia da riqueza, com a ideia disto, com a ideia daquilo. Ele não fez nada disso. No mundo espiritual, elas se sentiram traídas e fizeram ele de refém. Porque ele deu abertura, ele foi quem foi atrás dessas mulheres quando estava em vida. Então essa questão dos assírios ela é muito interessante, porque ela procede de uma realidade. Vimos isso no livro Libertação, vimos isto e estamos vendo no livro Entre a Terra e o Céu, percebemos isto no livro Nos Domínios da Mediunidade. Então André Luiz, ele fala muito sobre esta questão, de que o forte, ele envolve o fraco. Se é moralmente elevado, ele vai incentivar aquela pessoa a ser uma pessoa melhor. Ele vai incentivar aquela pessoa a ser uma pessoa correta. Mas se é uma pessoa de baixa moralidade, que estão associados pelos crimes, pelos desvios de outrora, infelizmente ele vai, entendamos o termo, ele vai se tornar um mero escravo da sua mente, da mente do outro. Então essa ideia dos assírios, dos babilônios, dos caldeus, é uma ideia muito interessante, uma ideia que precisamos aprofundar. A frase que Emmanuel deixou bem superficial é um resumo de um conjunto doutrinário que eles já compreendiam naquela altura, mas que procede perfeitamente do que nós temos visto na atualidade. E o último item que leremos hoje, a última frase, para darmos continuidade no próximo vídeo. Na Grécia, a partir dos mistérios de Orfeu, as concepções de justiça póstuma alcançaram um grau mais alto. No Hades, terrificante de Homero, os espíritos são julgados por Minos, filho de Zeus. Então nós sabemos que o nosso julgamento, ele procede por parte da lei divina, por parte da nossa própria consciência, por isso que nós falamos muito de erraticidade.
Erraticidade, segundo Allan Kardec, é o período que o espírito passa no plano espiritual, o intervalo de uma existência corpórea para outra. Podendo ser um tempo longo ou um tempo curto, podendo ser um tempo extenso ou um tempo diminuto. Então nós percebemos que quem está escolhendo o lugar que nós vamos para o outro lado não é um Deus, não é um semideus, não é um espírito, não é ninguém. São as nossas próprias ações. Eu não tenho que ter medo em chegar no mundo espiritual e ter um espírito que vai estar na porta, como a figura de Pedro, você vai para o céu, você não. Você entra, você não. Não tem uma fila assim. Eu vou conforme o meu grau evolutivo. É uma questão simples. É igual quando eu ponho um débito em conta. Chegou o dia do pagamento, tendo aquele dinheiro ou não, vai debitar na minha conta. A vida é um débito em conta. Eu faço, ou quando é uma ação ruim, sai da minha caderneta de poupança, da minha conta espiritual. Quando é uma ação boa, entra a meu favor. É assim que funciona. Não é uma questão, quando eu falo débito em conta, não tem ninguém do banco que vai debitar da minha conta manualmente. É uma coisa automática. No mundo espiritual, é uma coisa automática também. É a consequência do que eu fiz em 70, 80, 90 anos. E aí sim entra vários atenuantes, vários agravantes, várias situações que podem ajudar a nossa estadia no plano espiritual ou muitas situações que podem dificultar a região que eu estarei do outro lado. Fato é que quem vai escolher o lugar que eu vou na visão espírita sou eu mesmo. Eu estou diariamente, eu estou arquitetando, eu estou planejando a minha chegada para o além-túmulo. É viver bem para morrer bem. É viver bem para chegar bem do outro lado. Diferente, eu tive um dia de 12 horas acordado, 15 horas acordado, ruim, brigando. De repente, antes de eu dormir, eu fiz uma prece. Eu vou ter uma boa noite de sono? Evidentemente que não. 2 minutos não apagam 15 horas de dia. Vamos ficando por aqui. Muita paz, muita luz e até o próximo vídeo, próximo estudo. Votos de muita alegria a todos.